Olá, pessoal! A aula de hoje será sobre área de superfícies poligonais, ou seja, de quadrados, triângulos, trapézios, as nossas figuras que são bidimensionais, que continuam no plano. Então, olha lá. O primeiro que nós vamos ver é a área do quadrado. Toda vez que nós trabalhamos aqui com o nosso quadrado, é aquele quadrilátero onde os 4 lados são iguais, congruentes, né? E além disso, eles possuem ângulos aqui, ó, de 90 graus nos 4 ângulos internos, tá vendo? Nosso ângulo reto. Como é que eu calculo? A área é toda essa parte aqui, ó, de dentro do polígono. É exatamente como se seu quarto tivesse esse formato, é exatamente onde está o piso do seu quarto. Vamos supor que você queira fazer uma reforma, né? E trocar aí o piso por um piso novo, você calcularia exatamente essa área que está dentro aqui desse desenho. Ela é calculada, gente, em quantos quadradinhos eu consigo colocar aqui dentro. Se você se atentar, ó, esse quadrado maior, tá vendo? Dentro dele, ele possui 9 quadrados menores, tá vendo? Porque esse quadrado tem lado 3 por 3. O quadrado tem um lado tudo igual, então é só você falar que o quadrado tem lado 3. E eu faço 3 vezes 3. Toda vez que eu estou falando de área, eu estou multiplicando, no caso do quadrado, o 3 com o 3, porque o lado é igual. Por isso que a gente fala que o lado está elevado ao quadrado. Se o lado fosse 4, olha só o que ia acontecer aqui, ó. Se eu tivesse aqui um quadradinho de lado 4, olha lá, já deu 16. Se você contar aqui dentro, você tem 16 quadrados menores. Por quê? Você fez 4 vezes 4, que é a mesma coisa que pegar o 4 e elevar ao quadrado. Se você ainda não viu potenciação, pode fazer a multiplicação simples mesmo, sem problema. A área do retângulo, na verdade, é a mesma coisa que a área do quadrado, porque no quadrado eu multipliquei lado vezes lado. No retângulo também é lado vezes lado, só que agora nem sempre serão iguais, ó, tá vendo? Eu posso aumentar aqui, ó, mas se você se atentar, a conta que ele está fazendo é sempre a mesma, ó. Eu aumentei agora para 5 desse lado, e aqui continuou sendo 3, ó, a área aumentou para 15. Se você contar, você tem 15 quadrados menores aqui dentro. E ele fala geralmente que é base vezes a altura aí do seu retângulo. Mas é só escolher aqui um dos pontos, um dos vértices, e multiplicar as duas dimensões que fazem parte desse vértice. Isso em qualquer retângulo, tá, gente? Olha aqui a área do paralelogramo. Também é quadrilátero, formado por 2 lados que são paralelos, ó, este lado é paralelo a este a este. E ele fala aqui, para você descobrir essa área, é só você fazer a base vezes a altura. A altura não é assim inclinado que eu vou medir, é a distância de um vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Ó, eu posso sair daqui e chegar até ali, reto, tá vendo? Andei 3 segmentos pequenininhos aqui, ó. Ou, desse aqui, descer até ali, vai ter a mesma distância, ó. 1, 2, 3. Tem que ser aqui com um ângulo de 90 graus, essa altura. Se você fizer esse cálculo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3 dá 18. Exatamente a área que está aqui dentro. Mas também o que você poderia fazer nesse tipo de paralelogramo? Cortar esse pedacinho e transportar para cá, ó. Porque no final, ó, se eu fizer essa montagem, ele também vai dar um retângulo. E é a mesma coisa dessa formulazinha aqui que nós trabalhamos. Então, nada mais é do que a fórmula do retângulo adaptada, né? Olha aqui o nosso trapézio. O trapézio, nós aprendemos o seguinte, que se eu somar a base maior com a base menor, que são as bases que são paralelas aqui, tá vendo, no trapézio, multiplicar pela altura, de novo, sai de um vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. E essa conta inteira eu dividir por 2, eu vou ter a área desse trapézio.
Aqui também seria possível, nesse tipo de trapézio, fazer decomposição, né? Tirar aqui esse pedacinho, encaixar aqui, você teria um retângulo. Mas nem sempre isso é possível nos trapézios, que são aqueles quadriláteros com dois lados apenas paralelos. O que eles fizeram nessa formulazinha? Deixa eu só montar aqui uma coisinha para aparecer para vocês. Eles pegaram, na verdade, dois trapézios, ó. E agora, se você se atentar, dá exatamente essa formulazinha aqui, ó. Você pegou a base maior, você somou com a base menor, tá vendo? Depois, você multiplicou pela altura. A altura daqui é a mesma daqui, né? Ó, tá vendo? 3. Só que, se você não dividir por 2, o que vai acontecer? Em vez de você ter uma área apenas com 15, você teria uma área com 30, porque seria aqui a área desses dois trapézios. Então, por isso que você tem que dividir lá no final por 2. Você fez essa conta toda, no final tem que dividir por 2, tá, gente? É mais comum aparecer como fração, né? Aquela barrinha aqui e o 2 embaixo, mas eu não consegui colocar aqui nessa aula, tá? Vamos para o próximo. Olha a área do nosso amigo triângulo. O triângulo, nós sempre fazemos assim, base vezes altura e dividimos por 2. A base aqui, ó, eu vou considerar como sendo esse lado. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a altura é a distância desse vértice até o lado oposto com 90 graus. Então, aqui eu tenho 3, tá vendo? Mas se eu puxar essa altura para cá, ó, continua sendo 3. E a área também não muda. Por que nós usamos essa fórmula? Porque quando vem aqui ó, um triângulo retângulo como esse, que tem um ângulo reto, pode reparar que ele é a metade de um retângulo. Nós fizemos lá no início base vezes altura para descobrir a área de um retângulo. Se eu fizesse isso aqui, seria 7 vezes 3, isso daria 21. Mas eu não quero o retângulo inteiro, eu quero exatamente a metade. Metade de 21 é 10,5. E se essa altura aqui, ó, não mudar em qualquer ponto que eu colocar, mas continuar sendo 3 aqui, essa distância até o lado oposto a esse vértice, a área continua sendo a mesma, tá vendo? Ó, qualquer lugar que eu coloque, mas que continue sendo 3, a área continua sendo a mesma. Então, se for um triângulo retângulo, é só multiplicar os catetos, na verdade, se você já ouviu essa expressão, e dividir por 2. Se for outro tipo de triângulo, você escolhe uma base e descobre a altura, que é esse lado da que você está considerando como base, a distância até o vértice oposto, formando 90 graus. Caso você já tenha ouvido falar de cateto, de hipotenusa, seno e cosseno, também é possível utilizar a formulazinha aqui para descobrir a área de um triângulo. Nela sempre vai ter um ângulo marcado, tá vendo aqui, ó, esse verdinho? E o que você vai fazer? Pegar esses dois segmentos aqui que formam esse ângulo, tá vendo? Esses dois lados do triângulo que estão formando esse ângulo que está marcado, colocar esses valores aqui nessa multiplicação, multiplicar por meio no começo aqui, mas a ordem também não influencia, porque é uma multiplicação, e também multiplicar pelo seno desse ângulo, que está aqui, por exemplo, se for seno de 30, né, o ângulo de 30 vai ser seno de 30, você coloca o valor. Se for seno de 45, você coloca o valor do seno de 45. Às vezes é útil, porque é muito complicado, às vezes, descobrir a altura, e às vezes, assim, se você já tiver esses segmentos, né, fica mais tranquilo. Mas isso é para quem já viu seno, cosseno e tangente. Então, utilize o que estiver ao seu nível aí da escola, tá bem? Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.